fala, desiste, Verdade. não tem mais jeito. Verdade. Ah, não tem mais salvação. Mas a minha mãe, sabendo de tudo que acontecia comigo, ela nunca abriu mão de mim. Amém. Ela Amém. nunca abriu mão de mim, eu engravidei. E o pai da minha filha, ele era da vida errada. Aí um dia eu cheguei e falei pra ele, olha, é melhor você largar isso, porque a gente vai ter um filho, tudo. Daí ele falou, não, é isso mesmo que eu vou fazer. Largou o crime, a gente construiu um lava-rápido no quintal da minha casa, e ele começou a trabalhar. Só que ele tinha muitos ciúmes, assim. E ele me batia muito. Você via mais ou menos a vida de sua mãe e seu pai, né? E assim, sabe, o meu pai nunca pôs a mão na minha mãe, sabe? O problema do meu pai era com álcool. Sim, ele Sabe, bebia e ficava violento. Nem tanto, porque ele ficava Certo. assim, mas assim, a vida que minha mãe tinha, Sim, né? ciúmes, né? As Ciúme, brigas essas por coisas ciúme. assim. E eu não podia falar com ninguém, ele me levava na escola. E ele me batia muito, muito. Não deixava eu sair na rua. E uma certa feita, mataram ele. E ligaram na minha casa, nesse lugar que ele começou a trabalhar. Viram que ele tinha um lava-rápido na minha casa. Ligaram no telefone da minha casa oferecendo um serviço para ele. Foi diante desse serviço que mataram ele. E ligaram para minha casa e falaram, olha, eu matei o seu marido, a gente conhece onde vocês moram, e a qualquer minuto a gente pode entrar e matar todo mundo. O meu irmão, eu lembro que o meu irmão na época não conhecia Jesus, meu irmão ficava na laje com revólver, guardando a nossa vida. E a gente viu o cuidado de Deus, porque uma semana antes minha mãe estava na rua e passou uma irmã e falou, irmã, não te conheço. Mas Deus manda te dizer que eu vi uma moça entrando num quintal e ela tomava um tiro. E um rapaz alto também se matava em seguida. Meu Deus. Então Deus, ele cortou, sabe? A minha filha era pequenininha, a minha filha não chegou a conhecer ele. O pouco que ele viveu comigo e com a minha filha, ele foi um excelente pai para minha filha. Sabe? Com todos os defeitos. Sim. Daí eu tive outro relacionamento com meu outro esposo que eu tive. E nesse esposo que eu tive, eu fui para a igreja. Aí eu tive que batizar, casar, tomar ceia, Tudo certinho. fazer tudo certinho. Sim. Aí eu casei com ele, tive um filho, só que ele me traiu. Nisso que ele me traiu, eu não quis mais, Cris. Entendi. Tá? Eu não quis mais. Daí nisso que eu não quis mais, eu sofri muito preconceito dentro da igreja. Porque eu fazia parte de grupo de gesto, grupo de louvor, Sim. de todo aquele grupo dentro da igreja. E a gente sabe nas denominações que trocam pastores. Sim. E quando souberam do meu caso, falaram que não tinha lugar para mim, nem mais duas irmãs que eram separadas dentro da igreja. Deus. Daí trocou outro pastor e eu fui assediada. Meu Deus. Aí eu cheguei e falei pra pessoa tudo. Daí ele falou, ninguém vai acreditar em você. Tanto de tempo que eu tenho na igreja. E eu não conseguia mais entrar na igreja e ver uma pessoa falando. Você não se revoltou, tipo, largou tudo? Larguei, Desviou? larguei, daí eu desviei. Eita, Daí que Jesus. começou Eita, Jesus. a história. Porque é assim, né? A gente sempre fala que o banco do fundo é o banco do desviado. Você chega de um tanto, chega no meio, chega no coisa, você já tá perto da porta. Sim. E assim, ninguém acreditou devido ao histórico que eu tinha. Que eu fui separada. Realmente o que ele falou aconteceu. Aconteceu, ninguém acreditou. Daí eu fui pro mundo, porque é assim, né? Quando a gente não encontra nem vou falar que é quando a gente não encontra algo dentro da igreja, o mundo nos abraça. Esse é o perigo do mundo, que o mundo ele é traiçoeiro. Aí eu trabalhava numa empresa, conheci uma amiga. Nossa, daí ela me ensinou tudo que não prestava. Nossa, eu achei que ia ter uma bênção, um anjo na sua vida. Tudo que não prestava, Cris. Meu Deus. Eu fiquei 8 anos. Mas você acha que quando você desviou, você ainda não tinha tido esse encontro com o Senhor? Você já tinha tudo para dizer não? Não, então, eu gostava muito daquilo que eu fazia. Mas eu fiquei muito machucada e ferida devido à situação que aconteceu. Revolta. Porque assim, hoje eu tenho uma visão totalmente, porque na igreja é hospital.
Sim. Na igreja tem gente com todo tipo de demanda, todo tipo de deficiência. É o contrário de que todos pensam. Você entendeu? É exatamente isso, o que hospital. Isso, que as pessoas pensam que na igreja tem um monte de santo. Não, nós estamos na igreja para ser santificados Deus, a cada dia. Sim. E assim, eu pensava que eu fiquei muito decepcionada. Meu Deus. Tudo que não podia acontecer, aconteceu. Aconteceu. Mas eu acredito que estava no plano de Deus, porque tudo que eu vivi hoje serve de testemunho para edificação de pessoas. Amém. Assim, é por cima, assim, Cris, porque se for contar muita coisa. A gente passa da noite aqui. De muita coisa, assim. Você imagina, eu imagino. Que aconteceu. Daí eu tive contato com drogas, contato com casos, assim, de prostituição, essas coisas. Daí eu comecei eu perdi a identidade. Tudo de novo, ou tudo que você já tinha vivido no passado. No passado, Cris, eu era uma menina totalmente ingênua. Porque eu não tinha aprontado, não tinha feito nada. Entendi. Daí quando a gente conhece alguém, por isso que eu falo, né? As boas conversações com bons costumes, né? Os bons costumes. Daí eu conheci alguém que eu falei, meu Deus do céu. Daí eu comecei a decair, cair. Aí quando você se reergue, achando que dali em diante é tudo novo, como estava sendo, tal, aí vem as decepções, tal, e você desvia. Aí dessa vez você desviou. Desviei, ainda fiquei 8 anos. Assim, no mundo. E eu nem queria ser só Jesus crente. na causa, né? E minha mãe sofria. Isso que eu ia falar, sua mãe estava presenciando tudo isso. Chegava bêbada. Às vezes eu era ameaçada de morte porque eu fazia alguma coisa, daí eu pegava dinheiro, alguma coisa, minha mãe tinha que correr para me ajudar. Meu Deus, que luta. Eu gostava daquilo que as pessoas podiam me proporcionar, então todos os relacionamentos que eu tinha, eu queria algo de alguém. Tinha interesse. Mas eu tinha um vazio dentro da minha alma. Sempre é assim. Eu procurava em droga, em sexo, assim, noitada, em roupa. Às vezes eu saía do emprego, eu trabalhava, eu sempre trabalhei. Então eu não precisava, mas aquilo era mais forte, me chamava aquilo. Meu Deus. Então eu fazia qualquer coisa por causa de dinheiro. Porque era momentâneo. Aquele poço. O poço que eu bebia era água de Jacó. Era uma água que não batia na alma. Era uma água superficial, porque depois que eu saía, depois que eu fazia, eu entrava dentro do meu quarto, eu sentia um vazio. Sentia uma tristeza. Na verdade, você tinha essa consciência, né? De que estava errado, né? Eu tinha 2 filhos, Cris. Caramba. Eu achava que os meus filhos, eles só poderiam ganhar presente. Mas hoje, o que a gente precisa de filho? Precisa ter presença de mãe. Amém. Você entendeu? Amém. Então, hoje, o vazio que eu tinha, eu queria preencher com meus filhos atrás de roupa, presente. Materiais, né? Materiais, não deixava faltar nada para minha mãe, não deixava faltar nada. Um certo dia eu tive um encontro com Deus. Meu Deus. Fiz uma oração no meu quarto e falei, Deus, eu não quero mais viver isso. Eu estava cansada de ser usada. Estava cansada de usar as pessoas. Eu estava cansada das pessoas olharem para mim só como um objeto. Meu Deus. Estava cansada. Esse vazio é muito preocupante, porque a gente busca muita coisa, muita Eu vim no caminho pensando sobre vazio. Eu falei assim, mulheres vazias, mulheres que querem sair desse vazio, mas não sabem como. Então, essa noite vai falar com vocês. Eu era muito dependente emocional. Devido ao meu pai ter ido embora muito novo. Com quantos anos você perdeu seu pai? Eu tinha 13 anos. Eu tinha 14. 13 anos. Então, a gente não tinha uma projeção de homem. Sei que é isso. Daí, tudo aquilo que eu queria projetar no meu pai, eu encontrava nos relacionamentos. E hoje a gente sabe, né? Que tem muita mulher, assim, que projeta dentro do homem exatamente tudo aquilo. Assim. Não é, Cris? Ainda mais assim, vai casar, né? Isso. Aí você projeta, e aí você começa a ver que não é nada. Não é. Gente, quando não tem entendimento das coisas é terrível, né? Aí, Cris, eu fiz essa oração. Daí a amiga da minha mãe, eu corria dela. Porque ela ligava pra minha casa e quando ela ligava eu vi que era a Nabina. Eu falei, eu não vou atender essa mulher, porque ela é doida, ela só fica falando Jesus pra mim. E quando eu saía na rua, tem o pastor Dominguinhos também, que ele vivia correndo atrás de mim. Eu falava, meu Deus, mas pra te trazer pra Jesus. Pra trazer pra Jesus. Pescar. É tipo esses crentes doidos, pescando né? você. Me pescando. Daí um dia eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Não é nisso que eu falei. Meu Deus. Eu fui nesse culto dessa amiga da minha mãe, de tanto que ela falava. Por isso que eu falo, né? É assim, é um simples convite.
mas que tem o poder de mudar a vida. É verdade. E a gente tem isso, né, de vergonha, uma certa timidez, de não convidar, de não receber um não. Não, a gente já sabe que ele vai sempre vir, né? E a gente tem que caçar esse sim, né? Lutar por esse sim, né? Sim. E não desistir, né? Eu tenho pessoas assim no meu caminho, que eu chamo, que eu convido, mas assim, tão tranquilo, e tão tranquilo da falar, hoje não, eu já sei que tem aquelas histórias assim, é uma coisa assim, é um querer, mas que não querer, e ela dá aquelas desculpinhas que você sabe que é a desculpa, tá na cara, mas fazer o quê, né? Porque vamos supor que para certas coisas, que é o que você quer, você não tem desculpa, você faz qualquer negócio para conseguir aquilo, né? Se você quer fazer um passeio, sempre tem alguma coisa para você, você tem algum empecilho, você resolve o empecilho para você conseguir ir naquele passeio. Mas quando é para ir para a igreja, porque eu tenho isso, não posso ir porque tem fulano, não posso ir porque eu tenho que depender de ciclano. E então, essas coisas a gente sabe que existe, e a gente sabe que com o tempo isso vai quebrando, né? Porque nada como a nossa atitude, nada como o nosso caminhar, para aquela pessoa ver a mudança de quem você era e hoje quem você é. Isso é maravilhoso. E você falando isso, eu imagino hoje quantas pessoas que te viram e te veem de vez em quando. Sabe, porque assim, as pedras se encontram, né, com o tempo. Aí pensa, fulana, você tá diferente, não é bem assim? O que aconteceu? Né? É o que mais fala, assim, meus amigos, assim, que eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei 7 anos em uma empresa de segurança. Nossa. Então, eu levei todos eles pro mau caminho. Eu tinha uma facilidade de levar as pessoas pro mau caminho, sabe? E agora a mesma facilidade, assim, graças a Deus que Deus tem pra gente tentar fazer com que as pessoas se cheguem a Cristo, né? Amém. E assim eles falaram, nega, se Jesus te mudou, vai mudar qualquer também. pessoa. Muda mesmo, cara, muda. É isso aí. Muda. E eu tive esse encontro, daí um rapaz estava pregando nesse culto com cadeira de roda, Cris. Eu nunca tinha visto um cadeirante dando lugar para o Espírito Santo, gente, rodando. Ele veio rodando e eu, tipo, um monte de crente. Eu fiquei muito lá atrás, escondida assim, né? Eu falei, meu Deus, esse homem não vai vir falar comigo, não. Nossa, ele falou, moça, Deus te viu. Deus te viu 3 horas da manhã, num quarto escuro. A sua oração era assim. Se Deus realmente existe, muda a minha história. Deus manda te dizer que Ele existe e está mudando hoje a tua história. Está repreendendo essa pombagira que te acompanha. E Deus ainda manda te dizer que você não vai ser mais a mesma. Na hora eu fiquei, nossa, assim, atordoada. Porque Deus só você e Deus, ele estava falando. Assim, foi uma oração, você vê que Deus tem seus profetas. Tem as pessoas que servem a Deus mesmo. Eu creio em profetas. Eu também. Saí porque de lá. Do jeito que anda as coisas, né, vai perdendo a credibilidade. As pessoas, por causa de alguns, aí todos são iguais. Não é bem assim, não, né? A gente sabe que é muito relativo. Na hora que ele falou isso, e nisso eu tava namorando com um rapaz, o rapaz, ele me levou pra igreja, esse rapaz. Andar com pessoas que te levam até Deus, ele não era da igreja, mas minha mãe sempre falava assim pra mim, Mara, toma cuidado, minha filha. Daí eu falei, eu ainda comentei com ele. Minha mãe falou assim que um rapaz falou que eu via na cadeira de roda. Ele ficou com medo e falou, vamos pra igreja, eu vou com você. E eu ia. Entendi. Eu ia. A igreja do lado da minha casa, assim, tipo, eu ia. Eu tomava umas e ia. Nossa. Aí um dia eu tô na vigília, tomei tantas, veio uma irmãzinha do coque, ela pôs a mão na minha cabeça. Essas irmãzinhas do coque. Caí. Meu Deus. Mas depois daquele dia eu senti que tinha algo dentro de mim. Eita. Aí eu não gostava dele, Cris. Era só uma companhia. Era só um sustento. Entendi. Porque eu não tava trabalhando, eu não queria que minha família passasse necessidade. Ele abriu uma lanchonete pra mim. Assim, sabe? Tipo interesse, vai. Interesse. Tipo, não era interesse. Mas daí quando eu voltei pra Jesus, a primeira coisa que Jesus fez pra mim foi a mesma coisa que Jesus falou pra mulher de Samaria. Cadê teu marido? Porque esse não é seu marido. Porque era a mesma coisa. Ele falou assim pra mim, larga. Porque você não ama ele e você tá com ele só por interesse. Quando a gente quer ter uma vida nova com Jesus, a gente precisa reconhecer. É verdade.
a reconhecer a nossa situação pecaminosa diante de um Cristo Sim, tão grande. Porque o novo a gente não cabe, né? Quando a gente não tá preparado. Porque eu não consigo entender uma nova criatura que nasceu de novo se ele não deixou as coisas velhas para trás. E a primeira coisa que Jesus falou para mim, larga. Eu tive que largar. Olha isso. No outro dia ele pegou tudo que tinha na nossa lanchonete e levou embora. Mas você chegou a falar ou ele do nada fez Falei isso? pra ele que eu não queria mais. Entendi. Ele ficou me perseguindo por um tempo e tal. E eu continuei indo nessa igreja do meu amigo pastor David. Fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses. No terceiro mês ele abriu uma campanha de descobrindo talentos. Nossa! E eu falei, nossa, que benção. Eu já estava orando, jejuando. Eu ficava trancada no quarto porque eu queria usar droga. Entendi. Eu estava no processo de libertação. Então eu me trancava no quarto, Cris, e ficava aqui lendo. Conforme eu lia, eu ia passando mal. Conforme eu lia, eu ia passando mal. Me dava ânsia de vômito, me dava tontura. A palavra, ela liberta. A palavra, ela tem um poder muito grande. É verdade. Ela é penetrante. Eu penetrava. Daí eu falava assim, meu Deus, agora eu preciso ser outra pessoa. E eu fui indo. E aquele pastor, ele conseguiu olhar para mim e ver uma coisa que ninguém via. É que nem quando Paulo escreve a carta a Filemon, dirigindo-se a Onésimo, a Filemon, e falando do Onésimo, o escravo que saiu fugido. E ele diz para Filemon, Filemon, receba ele. Receba ele como um irmão, não mais como um escravo. Então a igreja do pastor David me acolheu de uma forma que eu era igual a todo mundo. Amém. Sem julgamento. Ninguém me olhou falando, ela fazia isso, sim, ela fazia aquilo. Sem julgamento. Então eles me acolheram. O pastor David me acolheu. E falou, Mara, olha, eu vou te ensinar o que é jejum, o que é oração. E você vai, através de jejum e oração, é a única forma de você se libertar. Quantas vezes Cris gritava dentro da minha alma. Quantas vezes eu ouvi o inimigo falando, deixa isso pra lá. Quantas vezes eu queria sair correndo, porque dava um desespero de eu querer sair pra noitada, poder me prostituir. Quantas vezes eu queria pegar o celular para me ter acesso a vídeo pornográfico. Quantas vezes. Mas eu entendia que eu não queria viver mais aquilo. Entendi. Mas eu estava confiante que Deus tinha falado que naquele dia eu já não ia ser mais a mesma pessoa. Daí ele me deu a oportunidade de pregar. Aí eu fui e preguei. Daí eu lembro que eu preguei em H. E assim, quando eu preguei aquele dia, eu senti Deus assim na minha vida. Eu senti que aquilo era o chamado que Deus tinha para minha vida. E assim, foi uma coisa assim muito linda, a presença do Espírito Santo, assim. E depois daquele dia, acho que eu preguei em 26 igrejas. Nossa. Depois daquilo. Aí ele me separou pro diaconato. E assim, foi uma coisa assim muito linda que foi acontecendo na minha vida. Hoje você tá diaconisa ainda, né? Aí eu saí, né, da igreja Sim. dele, daí eu voltei para a Assembleia de Deus. Fiquei lá 4 anos, voltei para a Assembleia de Deus. Só que daí nesse aprendizado que eu tive de tudo, eu achava que por eu jejuar, por eu ler a palavra, por eu pregar, eu ainda não senti o amor de Deus na minha vida. Meu Deus. Eu achava assim, Cris, que as pessoas ficavam com não tem força de vontade de buscar Deus. Eu não entendia que tem guerras espirituais. Eu não entendia que uma pessoa que não conseguia ter uma vida com Deus dentro da casa, eu achava que era mimimi. E assim, eu conheci um rapaz que há 7 anos atrás eu namorei com ele. Aí ele voltou e eu achei que Deus tinha dado ele pra mim. Não tinha, Cris. Aí eu caí. E eu confessei pro meu pastor. Por isso que eu sempre falo, né, que quando a gente confessa, a gente alcança a misericórdia. Amém. E ele falava assim pra mim, não fala, continua assim. Vai pregar, assim, porque eu gosto de ver você pregando. Era o próprio Satanás. Esse rapaz que retorna, ele só foi só pra você cair. Só foi pra mim cair. Pra mim entender. Ou seja, um teste que você passou isso. E você não foi aprovada.
para eu ver que eu não tenho força nenhuma, se não é a graça e a misericórdia dele. Só a graça e a misericórdia. Para as pessoas não se apoiarem naquilo que eles sabem, porque não adianta eu lia, não adianta a gente só somos instrumento. Sim. Porque daí eu tive que aprender que a disciplina, ao começo, ela traz dor e medo, mas depois ela se aproxima da santificação. Então eu passei por um processo de correção num banco. Só que o meu pastor, ele foi muito amoroso comigo. Você foi leal a ele, né? Porque você falou. Aquilo ficava na minha cabeça. Eu não conseguia, eu não sei como. Não teria como você ser usada dessa forma. Porque eu perdi a presença de Deus. Você não ia conseguir. Não ia. Era até perigoso. Uma hora você mesma se entregar de uma forma. Aconteceu alguma coisa assim, daí ele me largou. Pagava minha faculdade, não pagou mais. Daí nesse inteirinho eu conheci meu esposo numa rede social. Ele chegou na minha vida pra, assim, fazer a diferença. Pra fazer a diferença na minha vida. Mas isso foi tudo pra mim aprender, Cris, que eu não precisava de púlpito. Esses 6 meses de disciplina, eu fui para debaixo do viaduto. Esses 6 meses de disciplina, eu consegui entender a dor do outro. É disso que eu falo. Esses 6 meses de disciplina, eu consegui entender o amor de Deus, porque eu falava do amor de Deus, mas eu não sentia o amor dele. Eu falava tanto de arrependimento, mas eu também não sabia o que era viver. Então eu sempre falo para as pessoas que ministram a palavra, o púlpito é as flores do ministério. É as flores, é as glórias do ministério, mas ninguém sabe. Pra gente chegar em algum lugar o que a gente passou. E eu sempre falo assim que eu sou igual o Paulo, eu falo que eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu conheci a Jesus. Muito melhor em relação a pessoas, em relação à minha família. Eu aprendi a ser mãe depois que eu aceitei Jesus. Eu aprendi a ter uma índole depois. Jesus mudou. É tão lindo quando a gente encontra verdadeiramente o Senhor, porque até as coisas que você achava que fazia direito, você vê que não fazia. E aí o Senhor te dá a oportunidade de você fazer. Eu tive uns encontros desse tipo, assim, de olhar e falar assim, nossa, eu perdi tanto tempo achando que isso aqui era certo, como fazer com meus filhos, e faltou muito mais amor, mais companheirismo, mais presença, né? Porque às vezes você larga pra obra mesmo, não tem como, então fica pequenininho no braço da mãe, da avó, né? Enfim, muitas coisas que faz parte, acho que não tá errado, mas assim, aí fica muito no automático, né? Então toda hora poderia deixar, então é uma coisa que depois você aprende, que não era assim. Porque eu trabalhava de segunda a sexta, sábado, domingo, eu ficava na rua. Que hora que eu tinha tempo com meus filhos? Não tinha. Meu filho falava assim, mãe, quando você chegava um monte de gente atrás de você, de tudo de preto. E eu não conseguia dormir. Então ele via os espíritos. Na verdade não é prioridade, entendeu? Assim, quando a gente começa a ir pra rua pra fazer as coisas, seja com o Senhor, no caso, tô dizendo de trabalhar muito. Sim. Não, a gente esquece dessas prioridades, né? Mas é aprendendo com o Senhor, né? E Ele vai te mostrando como fazer, porque filhos, que você falou de filhos, de ser uma ótima mãe hoje, bênção que o Senhor nos deu, presente que o Senhor nos deu. Então, assim, eu não tinha aquele peso da responsabilidade no lado espiritual, vamos dizer assim, do como zelar, de como cuidar, né? Faz assim, até hoje, assim, tem um jeitinho deles de serem mais independentes, são homens, são meninos, então eles são mais independentes. Foi bom por esse lado, porque, toma banho, não precisa de mim, vai fazendo aqui, se vira aqui. Mas a gente aprende que ainda faltou, que ainda falta mais alguma coisa. Eu criei feridas emocionais nos meus filhos, Cris. Rejeição, humilhação, abandono. Acaba acontecendo mesmo. E assim, hoje eu vejo, eles falam, e minha filha hoje tem 20 anos. Meu filho tem 17. E ela falou assim, mãe, por tudo que a senhora passou, eu não tenho vergonha da senhora. Coisa linda, né? Hoje ela fala pra todo mundo, nossa, minha mãe é uma mulher de Deus. Que orgulho, né? Onde eu passo assim, Cris, assim, falo, gente, é Deus que faz. Porque muitas vezes as pessoas não acreditavam que Deus podia fazer. Hoje eu recebo muita mensagem assim, nossa, você é uma referência pra mim. Amém.
E se Deus você não molda vê mesmo. que é a graça de Deus, hoje eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou amante das escrituras. Amém. Hoje que eu falo assim, que eu vivo porque Ele quis que eu pudesse estar até chegar aqui. Falar pra mim, Mara, qual que é a maior felicidade pra você? É o servir de instrumento de Deus na vida de alguém. Amém. Eu acho assim que o maior presente que Jesus ele pode nos dar foi Ele ter morrido por nós na cruz. Verdade. E a gente sabe que no grande dia nós vamos ficar com Ele. Então, enquanto Ele não vem, eu quero marcar a vida de alguém. Amém. Marcar a vida de alguém com testemunho, com aconselhamento, sabe? Assim. Eu sei, até porque a pessoa precisa de esperança, precisa de uma direção, e a gente precisa ser usada para isso, né? Eu não sei, eu não consigo também uma pessoa me pedir uma ajuda e eu não servir. Eu adoro servir. É estranho, né? No mundo a gente gostava de ser servido. Isso. E hoje eu pelo menos eu falo de boca cheia. Eu amo servir. Mas não é servir por servir ou de qualquer jeito. É um servir que glorifica o nome do Senhor. Mas tem que ter excelência em tudo que fazemos, né? Temos que ter excelência em tudo que fazemos. Porque para começar algo, para não fazer direito, isso é frustrante para mim. Sim. Sabe? Ainda mais quando a gente vai por uma pessoa que criou a ideia, a forma de fazer, ajudar, enfim. Eu acho que tem tudo, eu sei que o Senhor, Ele tá no controle, porque nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle. Então a gente sabe que Ele tá no controle. Então assim, servir edifica, fortalece, me traz esperança. Às vezes tá naquele momento de desistir, não no sentido de desistir, eu vou sair da presença, não, mas assim, poxa, eu tô cansada, né? Tem aqueles dias maus, né? E aí eu lembro das coisas que a gente já participou, das coisas que eu já participei, mulheres que estavam aí depressivas, mulheres que retornaram ao seu casamento. Então, assim, aí você vê que você é um canal abençoado do Senhor, que o Senhor tem usado e vai usar, né? E aí isso traz esperança, fala, não, ainda é possível. E me diz, aí no caso da sua família, todos estão com o Senhor, até os filhos, tudo? Os meus filhos, a minha filha, desde pequena, ela ia pra igreja. Hoje ela tá indo, hoje ela vai bastante. O meu filho vai de vez em quando. Sim. Mas assim, eles não me dão trabalho. Minha filha teve uma época que me deu muito trabalho, porque eu dei muito trabalho pra minha mãe. Mas isso daí foi um testemunho também que eu tive que passar com Deus para me ver o poder da oração, o poder do joelho, o poder do jejum. E assim, Cris, eu louvo a Deus, sabe? Amém. Louvo a Deus que as pessoas me falam, é a Maroca do Manto. Agora a apelido é Maroca do Manto. Ô, Má, mas assim, o caminho de tudo isso foi teu irmão? Que alcançou a tua avó. Meu irmão, você acredita? Então, de toda a família, ele foi o primeiro. Ele foi, ali, daí depois ele alcançado. Saiu. Daí depois da tragédia com o pai da minha filha, acharam que ele tinha matado meu irmão. Sério? Que seu irmão tinha matado o cunhado? Achou, daí as pessoas estão presas. Que loucura, né? Aí ele teve um encontro com Deus, meu irmão. Mas ele tinha levado a sua avó, mas depois ele desviou. Aí ele volta e esse encontro é forte com Deus. Depois desse encontro. Gente, assim, como esse Deus trabalha, Deus trabalha, assim, volta depois desse encontro. Meu irmão, muito... Nossa, eu sou suspeita de falar do meu irmão. É, um Deus maravilhoso. Muito usado, assim, por Deus. A minha cunhada, assim, ganhou ele pra Jesus. Minha cunhada fala que ela é a Ruth, minha mãe é a Noemi. Que legal. Porque ela sempre foi acima dos conselhos da minha mãe. Que legal. Então, tudo que minha mãe falava pra ela foi Nossa, fazendo. hoje eu tava falando sobre isso com a minha cunhada, a Fernanda. Eu falei, nossa, Fernanda, a gente tá falando de sogra, né? Porque às vezes a gente falha um pouquinho mesmo com as nossas sogras, né? E aí eu falei assim, se todos lessem a Ruth... Ruth, Noemi, nossa. Nossa, eu acho que ia ser uma lição de vida pra muitas, que a né? gente Muitas sabe noras. que tudo tem aqui, né? É, porque eu lembro de mim, porque eu e minha sogra, a gente sempre batia de frente, né? E aí o Senhor foi me libertando, foi me mostrando todas, vamos dizer assim, as feridas uma da outra, e principalmente dela, que vem também, assim, com muita dificuldade na vida, passou por muitas situações difíceis. Aí você começa a se colocar no lugar e entender, né? Uma mulher não consegue entender outra mulher, né? E aí eu lembro que eu li Ruth. Quando eu li Ruth, eu mudei toda a minha visão sobre a minha sogra, né? Porque é impressionante, mas assim, elas são muito importantes, sabe? São pessoas especiais, né? E assim, às vezes eu falo também, às vezes a gente não consegue visitar, e aí vai aquelas visitas assim, tipo, tem um bolinho lá, tem algo comemorando, a gente aparece e tal. Enfim, e aí eu tava
tava falando com a minha cunhada sobre isso hoje, é impressionante você falando disso também. Mas tudo já se encaixando, né? Então já fica até a resposta aí pra Fê, se a Fê estiver aqui na programação. Leia a Ruth, vocês que são noras, né? Principalmente vocês que têm problema aí com sogra. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Deu certo comigo, vai dar com vocês, viu? Não, dá sim. Que bem. Aí depois, então, a sua cunhada... Minha mãe ama minha cunhada. Meu irmão fala, você gosta mais da minha mulher do que de tem mim. isso, né? Nossa, a hora, eu já passei da hora já. Ela é nossa irmã, né? A Andrea. É a nossa irmã. Que ela cuida muito a cunhada bem. se transformou ela numa cuida irmã muito bem dos meus da sobrinhos, assim. Que bênção. Do meu irmão, assim. Que bênção. E hoje ela é minha pastora, né? Olha isso, pastora, que legal, que legal. E o meu irmão é meu pastor. Que testemunha, hein, Má? Nossa, gente, que testemunha. Cris, isso daí é só um pouco. Então, depois... meu Deus, impactante, total. Depois eu tenho do meu casamento, a restauração do meu casamento, que foi muito incrível. Nossa, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso também. Olha aí, gente, vocês que estão aí, né? Às vezes acham que não tem mais jeito, né? Que acabou tudo, né? Tem, sim. Que o seu parceiro, sei lá, foi embora, que o seu parceiro faleceu. Olha como tem pessoas com problemas mais difíceis do que a gente tem, né? Presta atenção, eu falo, assim como o seu testemunho foi muito forte, né? Às vezes a gente pensa, eu tô sofrendo com isso, aí escuta você e fala, não, o que eu tô sofrendo não é nada. Então isso serve para todas nós nessa noite, né? Como um exemplo, né? Que o Senhor restaura, o Senhor, Ele traz pra gente transformação e cura, né? E nos usa. Depois tudo ali, claro, não perfeita, porque a gente não tá falando de perfeição, mas tô falando de preparação, né? Você mesma entender a vontade, o propósito para que você veio na Terra. É maravilhoso isso. Gente, o papo tá muito bom, mas precisamos ir pro louvor, porque daqui a pouquinho também tem a palavra, amém? Então daqui a pouco a gente volta. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem um socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá, sim, Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas.
Voltamos. Que música. Esse louvor, Deus proverá, Lindo, é tudo, né? né? Amo muito. Deus sempre vai prover nossas vidas. Vamos ver quem tá aqui com a gente hoje nos nossos contatos aqui? Vamos lá. William Zarik, cheguei, a paz do Senhor, a paz, William, um beijo no seu coração, obrigada por estar aqui conosco, viu? A Raquel Vicente Batista, Suzana Beijo, Souza, gente. se você conhecer já vai dando um oi Raquel, aí, tá? um beijo, Beijo William, pra um Raquel. beijo. Suzana Souza, Franciara Um Bezerra, beijo, Fran. Malu, ô Malu, beijão amiga, fica com a gente até o fim. Raquel Vicente, Um beijo, Andréia Raquel. Cristina, Um beijo, Andréia. Amanda Taral. Minha sobrinha, um Beijo beijo, pra Amanda. sobrinha da Mara. Vamos lá. Li Silvestre, paz do Senhor também. César Augusto, um beijo, Cezinha. Cezinha tá com a gente. Vamos lá. Quem mais? Eita, Minha gente. irmã, tá aí, minha Elisama filha. Gonçalves. Fábio Luiz Elisama, Piscinato. Oi, um Fábio. beijo, Beijão amiga. pra você, meu amigo. Sou saudade. Regimara Ribeiro, da Libisco. Beijo, Rê. Seja bem-vinda sempre. Márcia Ferreira. Olha que benção. Pô. Beijo, Kíria gente. Rasventov. Boa noite e paz, amiga. No seu coração, saudades, viu? Elizabeth Santos Damasceno, já falei, beijo. Gonçalves, né? Dora Manzaro. Um beijo, Mandora. Sou tudo do Flor de Maio. O povo Eita. aqui tá Gente, em eu sou do peso. Flor de Maio, viu? Olha eu lá, viu? Essas mulheres do Flor de Maio precisam se unir em oração e fazer uns chás, quem sabe, né? Faz, Umas opa. pregações boas, umas tardes da bênção aí perto, né? Vai Nós ser top temos um demais. congresso agora Eba. próximo. Opa, fala pra mim, de repente eu posso ir, né? Dá pra ir. Vamos sim. Vamos lá, MM Marinho Estúdio, Deus Meu abençoe. esposo, um beijo, Eita! Um abração A pra minha ele. sobrinha Taína, Eita, olha que gente. minha irmã Meu Deus. Esmeralda. É muito. A Jaque Ferreira. Jaque, beijão também no seu coração, sempre com a Tami. gente. Anunciando arte. Quem mais? Vamos lá. Olha, gente, tem muita gente aqui. Que bom. Ó, a Tainá Joy. A Taína, minha sobrinha. Adriele tá. Minha filha. Opa, beijo, Adriele, beijo no filha. seu coração. Te Tainá amo. Joy de novo, vamos lá. Nossa, gente, é Um muito. beijo, mãe. Louvores que engrandecem. Beijo. É também do Flor de Maio. Deus abençoe a todos vocês. Isaías Lúcio. Jesus é especialista em transformar vidas e hoje, através de você, vidas são transformadas e liberta. Você nasceu para brilhar e muitas famílias vão se libertar em nome de Jesus por esse testemunho. Eu creio também, viu, Isaías? Louvores também. Bom, enfim, gente. É muita gente, Deus abençoe vocês. Aqui não dá pra falar o nome de todo mundo. A Daniela Almeida também tá aqui pra Beijo, aproveitar. Dani. Giselda também. Beijo, mãe. Deus abençoe vocês, viu, grandemente. Obrigada por estarem aqui. Então vamos para a palavra, né? Porque não podemos perder mais Sim. tempo. Amém? Fica com a palavra agora, Mara. A paz do Senhor, amadas Amém. e amados que estão aqui. Obrigado por vocês estarem aqui. Deus tem uma palavra para o teu coração. Em alguns minutos vou ser bem rápida, assim. Seja mas não, nós quer palavra. Pode? ir. Pode ir. Pode deixar, Deixa eu então tá ver. bom, hein, gente? Meia hora, Meia hora? vai, uns 25, meia hora, pode ir. Então, ô glória. A palavra de hoje está em João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4. Amém. Eu vou ler somente o versículo 7, tá bom? João, capítulo 4, versículo 7. A epígrafe do texto tá a mulher de Samaria. Eita. Então vamos lá. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Gente, essa palavra é muito conhecida da igreja, dos irmãos, mas eu tenho algo aqui a falar a respeito deste assunto hoje. Eu vindo no caminho, eu queria falar sobre contentamento. Amém. Outras pessoas falam de satisfação. O que é contentamento? É a habilidade de você permanecer satisfeita com a vontade de Deus em todas as circunstâncias, sendo as difíceis e as fáceis. Está relacionado a estar satisfeito em todas as situações das vidas. Nós vamos entrar num contexto aqui que vai falar de uma mulher. Uma mulher a qual mora numa geografia que para os judeus era uma geografia de um povo totalmente abandonado, um povo que misturou a religião com outros povos, que eles não têm uma adoração
plena em Deus. Jesus, ele falando acerca dos milagres dele, acerca do testemunho de João Batista, o texto vai começar falando que, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava, sendo que Jesus não batizava, ainda que Jesus não batizava, mas sim seus discípulos, deixou Jesus a Judeia e foi outra vez para Galileia. A primeira lição que eu entendo aqui, Jesus ele estava num cenário de confronto. Só que Jesus ele podia bater de frente, Jesus podia mostrar totalmente a grandeza dele. Mas Jesus ele tinha uma necessidade gritando dentro dele. Jesus ele tinha que atravessar a Judeia e ir até a Galileia. Sabendo disso, muitas vezes nas nossas vidas nós também passamos por alguns confrontos. Confrontos na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida também de mulher. Quantas vezes nós não se deparamos com confrontos, que muitas vezes olhamos para dentro de nós e não vai trazer nenhum tipo de contentamento, mas sim de insatisfação. Primeira lição, Jesus ele se deixa ir. Às vezes é necessário deixar lugares, deixar coisas, deixar pessoas, deixar ambientes. Porque o propósito que Deus tem lá na frente, Jesus ele precisou estar inteiro. Eu estou pregando para alguém que me ouve, que por mais que a insatisfação venha gritar sobre você, você precisa entender que o maior de tudo é você ter contentamento na vontade de Deus. Amém. Jesus vai entrar num cenário que vai falar, é necessário atravessar Samaria. Jesus nunca precisou de uma geografia. Jesus nunca precisou de nada para fazer aquilo que lhe apraz. Pode ser que hoje a sua Samaria é um filho. A sua Samaria é um relacionamento que já está por um fio. Pode ser que essa Samaria que Jesus precisa entrar é tocar dentro da tua alma e fazer com que você entenda o que você precisa nessa noite é simplesmente da presença dele. Ele chega inteiro em Samaria, porque tinha alguém ali que precisava ser tocado de uma forma especial. Ali tinha uma mulher que tinha uma vida totalmente promíscua. Tinha uma mulher que ela tinha até uma certa hora para ir até o poço. Porque ela não era uma mulher que tinha uma vida igual às outras. Ela era uma mulher que não tinha servas para poder ir até o poço. Mas eu agradeço a Deus por isso, porque se ela tivesse, pode ser que ela não teria esse encontro. E nós precisamos agradecer até pelas coisas que nós não temos. Ela vai e tem um encontro com um homem. Um homem que é diferente de todos os homens que passou pela vida dela. Esse homem está sentado com a natureza humana, cansado. Só que ele está cansado, mas ele tem ainda um plano a realizar sobre a vida dessa mulher. E Jesus manda eu te dizer, você que está me ouvindo, às vezes você acha que Deus está além e aquém da sua vida, daquela que é a sua necessidade. Mas hoje ele me trouxe aqui para te dizer que ele vai adentrar sobre a tua Samaria e vai mudar a tua história. Jesus ele quer te libertar de um poço que te escraviza, de um poço que te deixa refém, porque Jesus ele é a água da vida. Glória a Deus. Só que para Jesus ter um encontro com uma mulher numa condição dessa, ele precisa estar sozinho. Ele manda os seus discípulos adentrarem na cidade. Olha isso, Jesus já começa quebrando alguns protocolos. Conversa com uma mulher samaritana. Pede para os seus discípulos adentrar no lugar que eles falam que é imundo. Porque eu entendo que aquilo que se levanta para seguir o mestre tem que andar conforme o mestre manda. Nós precisamos entender que, acima de ser discípulo de Deus, nós temos que amar igual a Ele. Amém. Eles entram dentro da cidade, Jesus fica ali com aquela mulher. E ele vai começar um diálogo com aquela mulher.
E quando ele começa a pedir, dá-me beber, aquela mulher, ela já começa a levantar aquilo. Você é judeu, eu sou samaritana. Aquela mulher vem de uma história de tanta tristeza, de dor, de rejeição, que ela não consegue entender que alguém está vendo ela. Que alguém conseguiu olhar para ela e saber o tão importante que ela é. Eu estou pregando para a mulher que está sendo invalidada dentro de casa. Eu estou pregando para alguém que olha no espelho e não se vê. Porque a sua Samaria está tão profunda, está te causando tanta dor. Amai, decai. Labassorecala, xúria. Que você só enxerga o passado. Você está presa naquilo que fizeram com você. Você está presa naquilo que outra vez fizeram com você e te machucaram. A primeira coisa que ela levanta é a questão religiosa, a questão da tradição, a questão da nacionalidade, que o samaritano não se comunica com o judeu. Jesus, para fazer algo, ele não precisa que ter a comunicação ou não. Ele vai e entra. Se nessa noite falta comunicação no teu lar, chama Jesus. Ele é um dos maiores comunicadores que desceu na terra para se comunicar com Jesus. Se você precisa de paz nesta noite, receba a paz de Jesus dentro da sua Samaria. E ele vai tratar ela com muito apreço. E ela vai falar para ele. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e a quem lhe pede de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria a água da vida. Os judeus, eles entendiam que a água da vida era uma água que vinha de um lençol freático. É uma água que ela vai jorrando e tem livre circulação. Só que essa mulher, ela não conhecia essa água. Essa água para essa mulher era como uma cisterna que a água vinha e ficava parada. Jesus estava querendo dizer: mulher, até hoje você viveu em uma cisterna. A água parada, a sua vida não anda, seus relacionamentos não andam. Você vive vindo nesse poço atrás de uma satisfação que você só pode encontrar em mim. Quantas vezes andamos atrás de satisfação? É um bem material, é uma viagem, é alguma coisa que vai satisfazer momentaneamente, mas não vai te trazer paz. Jesus estava falando para ela: eu quero te libertar daquilo que está te escravizando. E nessa noite não é diferente. Jesus tem libertação para a tua casa. E essa libertação não é uma libertação que vai fazer com que daqui 2 dias você sinta esse vazio. Essa água que ele oferece, no seu interior fluirão rios de água viva. Essa água, quando você está triste, ela vai te alegrar. Amém. Essa água, quando você está sem esperança, ela vai te dar esperança. Amém. Essa água que vai colocar você de pé novamente, para você voltar para um lugar que você nunca deveria ter saído. Essa água vai te levantar ministerialmente. Essa água vai fazer com que você tenha um encontro. Só que essa mulher ainda não estava entendendo. Só que essa água que ela buscava era de um poço. Poço, gente, ele é cavado por mãos de homem. Ele vem de uma veia. Só que essa veia pode falhar. Jesus está querendo dizer: filha, até algum tempo, até certo momento você acreditou em pessoas, só que pessoas falham no meio do caminho. Pessoas prometem e não cumprem. E eu quero mostrar para você que eu sou a fonte inesgotável. Aquilo que eu falo, eu cumpro. Ei, essa fonte é inesgotável. Ela não se limita a fazer aquilo que lhe apraz. É esse Jesus que tem uma água viva para você nesta noite. Aleluia. Só que a mulher diz assim: Senhor, tu não tem onde tirar. Realmente. Ele não tinha corda, ele não tinha cântaro. Só que ela tinha. Porque não adianta eu ter instrumento se eu não tiver contato com o dono da fonte. Foi dito aqui que eu pregava, que eu falava do amor de Deus, mas eu não tinha intimidade com ele. Muita gente se espelha naquilo que tem. Uma boa oratória,
um bom discurso, até uma boa voz. Mas se não vir acompanhada com uma intimidade, com a presença e com o poder, você só vai ter alguma coisa em suas mãos. Ela tinha o instrumento, só que ele estava oferecendo a fonte inesgotável da água viva. Jesus, ele é a água viva para a tua vida hoje. Amém. Jesus, ele quer mudar o teu interior. Jesus, ele quer te libertar de coisas que para você te traz satisfação momentânea. O poço, ele é limitado. O poço, ele tem uma certa determinada espessura, não. O poço, ele tem de profundidade, isso, obrigada. Só que Jesus, ele é profundo em tudo que ele faz. O poço é superficial. Jesus, ele quer te dar uma profundidade nesta noite. Ele não quer simplesmente ser alguém que faça um milagre na sua vida. Ele quer você para si, para te chamar de filha, para mudar o seu interior. E aí o texto vai dizer, ela ainda fala, mas tu é maior do que Jacó? Eles eram muito ligados aos patriarcas. Jacó fez o poço, mas ele era o dono de Jacó. Ele que criou Jacó. Jacó fez o poço, mas ele é água viva. Ela estava presa em coisas. Quantas vezes nós estamos presos em pessoas, em situações e em coisas, e tiramos muito os olhos do Todo-Poderoso, daquele que te deu a vida, daquele que morreu na cruz para te dar vida. A água que Jesus ele oferece é um manancial completo e perpétuo que vai jogar para a vida eterna. Essa água ia trazer salvação para ela. Essa água é a mesma que Isaías 44, versículo 3 fala. Essa água é que ele vai derramar sobre sedentos. Se hoje você tem um vazio, se você tem uma sede de Deus, ele está aqui. E essa água tem um poder de alcançar a sua vida. Eu creio, sim. Tem um poder de alcançar teu filho. Tem um poder de alcançar teu marido. Tem um poder de te alcançar e te trazer vida novamente. Porque há processos em nossa vida. Verdade. Que faz com que a gente perca esperança, a vontade de viver. Quando eu estava a caminho, o Senhor falava assim, hoje eu sou cura para mulheres. Aleluia. Hoje eu sou cura para almas sedentas de um abraço. Sedenta, rabai, kalashure, kalamachúria. Reba, kalassúria. Jesus falava assim para mim hoje. Hoje eu entro para trabalhar em almas sedentas. Ai, kalabachúria. Até hoje você tem todo o teu jeito. Você pegava o cântaro e ia todo dia nesse poço. Só que nesta data, quinta-feira, Jesus marca o encontro com você hoje. E ele vai de encontro com você para te libertar dessa ansiedade, dessa depressão, te ver livre desses remédios, de relacionamentos que só te diminuem, que faz você perder o seu valor. Ele vai dizer para ela vai dizer, tu é maior que Jacó? E ele vai responder, e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Ele não estava prometendo para ela algo supérfluo. Ele estava prometendo alguma coisa que iria fazer com que ela não se sentisse mais insatisfeita. Quantas pessoas estão dentro da igreja que já não sentem a presença de Deus, que já estão insatisfeitas, só vai porque é mais um domingo, só vai porque gosta da estrutura da casa, só vai porque se relaciona com alguém dentro, ou tem algum contato, algum compromisso com algum cargo. Jesus também quer marcar a sua vida hoje. Essa água que ela bebe, ela não tem o poder de atravessar a alma. Ela não é capaz nem é capaz de satisfazer a necessidade do coração dela.
A água do poço, ela é limitada, ela diminui e desaparece. Aquela mulher viveu anos atrás de uma satisfação. Isso fez ela fazer com que ela não andasse na lei do homem e nem na de Deus. Toda vez que ela tinha sede, ela buscava em relacionamento. Ela buscava em alguém. Jesus, ele quer ter encontro com você, para que você não fique escravo de pessoas, de um relacionamento abusivo. Jesus, ele quer mudar a sua história. Jesus quer fazer com que você se enxergue como filha, Aleluia. como uma pessoa escolhida, como uma pessoa amada de Deus. Ele começa a despertar a consciência da mulher. Porque a primeira coisa que Jesus quer quando ele vai fazer algo sobre as nossas vidas, ele precisa despertar a nossa consciência de pecadora. Essa mulher, ela entendendo a respeito dessa água, ela tem esse anseio. E disse-lhe a mulher: Senhor, me dá dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. É engraçado, Cris, que ela quis essa água, só que ela queria só para não passar mais a humilhação e a vergonha. Ela não queria para Deus, que Deus libertasse daquela vida promíscua. Ela só queria para uma satisfação momentânea. Me dá para que eu não venha. Queria bênção, mas não abençoador. É isso que eu ia falar. Às vezes nós queremos que Deus faça milagre, mas não queremos abrir mão da vida que nós vivemos. Às vezes queremos que Deus liberte o nosso marido, mas não queremos que nós sejamos a primeira pessoa a se liberta. Verdade. Às vezes queremos que Deus mude o tratamento que nós temos com o nosso filho, mas nós não queremos aprender a tratar bem. Às vezes queremos que Deus nos dá coisas, mas que nosso coração ainda não está ligado na vontade de Deus. Porque é capaz de Deus te dar coisas e você deixar as coisas por causa dele. Deixar ele por causa das coisas. Então, nessa noite, ele não queria que ela somente tivesse água. Ela queria que ela se transformasse em uma fonte. Aonde ela passasse, essa água transbordasse. Aonde ela passar, essa água transborde. Que você venha ser fonte na mão de Deus. Aleluia. Que você venha ser fonte no seu emprego. Aleluia. Que venha ser fonte na sua casa. Que venha ser fonte sobre aonde você passar na sua vizinhança. Como será que as pessoas têm te olhado? Como uma cisterna com água parada? Ou como uma fonte, uma mulher sábia? Uma mulher que tem conselhos, uma mulher que edificou a casa? Uma mulher que é boa para o seu marido, para os seus vizinhos e uma serva da igreja? E ele vai despertar essa consciência dela fazendo uma simples pergunta. Chama teu marido. Porque eu entendo que para beber dessa água, primeira coisa, você precisa ter consciência do teu pecado. Eu sempre gosto muito de uma frase de D.A. Carson, que ele diz assim: o remédio da graça está disponível só para quem atesta estar doente. A salvação, ela está aí, mas eu preciso atestar que eu sou pecadora. Então, antes de Deus fazer grandes coisas sobre as nossas vidas, Ele te traz a consciência a respeito do pecado. Ele vai e fala para ela. Ela automaticamente vai falar: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissesse-lhe bem, você não tem marido. Ela fala uma meia verdade. Ela não tem marido. Só que depois que Jesus ele toca na ferida dela, que foi exposta com muito cuidado e muito carinho, ela vai pegar aquela conversa do pecado exposto, do tratamento, e ela vai discorrer com uma teologia. O que ela vai falar? Porque, daí Jesus vai falar, né? Porque eu tive 5 maridos, e agora que você tem, não é teu. Disseste com verdade. Amém. Daí ela vai ver que ele é diferente. No primeiro contexto, ele fala judeu. E agora ela vai reconhecer ele como profeta. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu é profeta. Porque essa água, Cris, ela começa a mudar o discurso. Essa água, quando ela entra, muda meu discurso. Essa água, quando ela entra, muda minha visão. Essa água, quando ela entra, eu já não sou mais a mesma.
Porque não é uma água que vem de um poço, que depende de um homem, que ela pode ser limitada, mas essa água ela brota do céu para a vida eterna. E é essa água que vem aí, ó, que toca aí em você. Essa água que tem que jorrar na tua casa, jorrar sobre a tua vida. E ela vai começar a discorrer acerca da adoração. E disse-lhe Jesus, a mulher, ela vai perguntar, nossos pais adoram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde adora? Ela vai querer saber a respeito da adoração porque ela entende que ela está de frente de um profeta. E Jesus vai falar, não é lugar, nem é no Monte Gerezi, nem no Monte de Jerusalém, vai trazer advertência. Os samaritanos adoram quem eles não conhecem, e os judeus também. Então ele vai dizer, vocês adoram o que não sabem, porque o culto dele é totalmente sincrético, é uma mistura. E os judeus adoram também aquilo que a salvação vem pelos judeus. Mas ele disse assim, mas a hora vem, essa hora é agora. Essa hora é a hora que Jesus quer salvar a tua vida. Essa hora que Jesus quer transformar a tua história. É nessa hora que Jesus ele fala para ela, não é o lugar, não é a estrutura, mas é a atitude do adorador. Não é eu falar que eu adoro, sendo que a minha vida não dá testemunho disso. É verdade. Nós sabemos que palavra convence, mas exemplo arrasta. Ele quer dizer, não é por tanto você falar. Porque Isaías certa feita disse, eles me louvam com os lábios, mas o coração está totalmente corrompido. Às vezes nós queremos impressionar pessoas, sendo que Deus nos conhece. E essa água que precisa ser jorrada de mim e de você, essa hora vem e precisa ser em espírito e em verdade. A adoração, ela precisa ser cristocêntrica. A adoração, ela vem acompanhada da palavra de Deus. A adoração nunca faz ser para homens, mas para Deus. Às vezes procuramos métodos para adorar a Deus. Às vezes procuramos lugares que nós gostamos, mas que não é o lugar que Deus está. Então, o conselho que eu deixo para você, que a adoração vai muito além de uma estrutura. A adoração, ela precisa ser de espírito e em verdade. A adoração nunca é carregada com hipocrisia, com arrogância, com eu. Jesus, ele nunca vai usar alguém que ainda está cheio de si. Para Jesus fazer algo muito grande na vida de alguém, ele precisa esvaziar as pessoas, para que só caiba a presença dele sobre as nossas vidas. E Deus diz assim, e essa mulher disse, eu sei que tu é Messias. Olha o discurso dela, primeiro judeu, segundo profeta e terceiro Cristo. Porque quando eu entendo que ele falou sobre a minha vida e automaticamente me deu direcionamento sobre a água, me ensinou aonde é a verdadeira adoração, eu consigo ver um homem além de um profeta, mas o Messias, a qual viria resgatar o povo. E ele diz, ela disse, eu sei que você é Cristo. Jesus diz, eu sou o que fala contigo. É a primeira vez que nós vemos no Novo Testamento Jesus se apresentar para uma mulher como Cristo. Jesus, ele quer se apresentar para você. Amém. Não como um profeta, mas como o Cristo, o Messias, o Salvador. Aleluia. E os discípulos vêm e se maravilham com aquilo. E eles até olham, mas não dizem nada. Essa mulher, ela deixa o cântaro. E ela sai à cidade e disse, dizem aqueles homens, vinde em vez de um homem que me disse tudo quanto tens feito. Porventura não é Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Sabe o que eu acho mais incrível? Os discípulos adentram numa cidade para comprar comida. Eles conhecem a Cristo. Vem em milagre, mas só conseguem entrar dentro de uma cidade para as próprias necessidades dele. E eu vejo muitas pessoas que entram em um lugar que só conseguem olhar para elas,
não impactam ninguém com a palavra de Deus, não abraçam ninguém, não falam com ninguém sobre Deus. E uma mulher que até agora tinha uma índole totalmente desprovida daquilo que a religião falava, ela entra porque ela entendeu que essa água entrou sobre ela e ela seria uma fonte. Ela entendeu que essa água foi e libertou ela, e ela não ia ser somente uma cisterna cavada. Ela foi e adentrou numa cidade. Ela poderia muito bem, Cris, falar: todo mundo me rejeita, eu tô com Cristo aqui, todo mundo me rejeita, mas quem tem Jesus não tem só para si. Ele começa a dar para todos, mesmo que não goste, mesmo que fale mal, mesmo que persiga, porque eu entendo que quando eu tenho Cristo sobre mim, eu preciso transbordar sobre os outros. E é uma lição. Que Deus venha nos guardar de sermos discípulos carregadores de pão, que não influencia ninguém, que não fala de Jesus para ninguém, que nós venhamos ver uma mulher com reputação zero, mas graça a 10. Ela entendeu que a verdade do Evangelho é o anúncio das boas novas da salvação. Aquela cidade vem e Jesus fica, e todos falam que a cidade toda testemunhou e acreditou nas palavras daquela mulher. Que você venha ser uma mulher assim. Que as pessoas olhem e vejam Jesus em você. Que você seja uma fonte para levantar mulheres que estão escravizadas em poços, que são limitados, mas não vai te trazer vida. Que Jesus entre na sua casa hoje e muda a sua situação, porque o discurso não vai ser mais o mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, obrigada, Cris. Tá nervosa ainda? Que palavra linda. Deus abençoe. Nossa, gente. A gente recebe a nossa porção na noite de hoje. Amém. Você gostaria de... Você não, vamos orar por elas, né? Orar, mas até peço para você fazer o convite para que elas venham aceitar o nosso Senhor. Sim, amém? sim. Aí eu vou em concordância com você. Tá bom. Amém? Paz do Senhor novamente. Eu quero fazer uma oração para você. Você que me ouve, que já não tem mais força, que não consegue nem entrar numa igreja. Nós queremos fazer uma oração para você, para todas. Sim. E se tiver alguém que quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, Sim. coloque aqui, ó, eu aceito. Amém. Bom, nós vamos fazer uma oração. Amém. Senhor Deus, Pai, nós queremos te honrar, Senhor, agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui. Senhor, a tua palavra tem poder, Senhor. Sim, Jesus. Eu tenho certeza, Pai, que alcançou vidas, Pai, que falou com mulheres, Pai, sedentas, Senhor, alcançou, do teu agir. Senhor, que a tua palavra, meu Deus, venha trazer vida, sim, Senhor, Jesus. essa mulher que está cativa, que essa mulher que tem alcance, presa, Deus, Senhor. em nome de Jesus. Essa mulher, Senhor, que já não tem mais esperança, Senhor. Um dia, Senhor, o Senhor alcançou a minha vida, Senhor, sim, no momento mais improvável, Senhor. Senhor, alcança essas mulheres, Senhor, sim, alcança, Senhor, essas famílias. Senhor, se é um casamento, Pai, que está por um fio, Senhor, que a tua água entra sim, e restaura. Se é um filho, Senhor, que está nas drogas, Senhor, que essa água, Senhor, entra e liberta. Sim, meu Deus. Senhor, se é uma mulher, Senhor, que está vivendo uma vida promíscua, Senhor, que essa água entra, Pai, liberta e traga a consciência dela. Em nome de Que Jesus. Isso não é para ela, Senhor, liberta vidas. Senhor, vai repreendendo todo demônio, toda potestade. Rebacaia séria na baixúria. Deus vai quebrando todo laço. Meu Deus, vai quebrando todo laço, Senhor. Meu Deus, visita essa mulher, Senhor, que não consegue dormir. Sim, Jesus. Visita essa mulher que já está com diagnóstico, Senhor, Pai, totalmente, Senhor, desprovido daquilo, meu Deus, totalmente enganada, Senhor, que essa água traga cura. Rabachorecaia, onde tiver alguém doente, Senhor, que através do teu nome alcance, Senhor, e traga cura, traga restauração, Senhor.
Senhor. Meu Deus, se tiver alguém, Senhor, que séria, que quer aceitar Jesus, Senhor. Senhor, toca, meu Deus, se a pessoa está querendo se reconciliar, Senhor, que ela venha ser alcançada através da sua palavra. Deus, eu também peço, Senhor, proteja este lugar. Oh, Deus amado. Coloca seus anjos, meu Deus, sobre este lugar. Meu Deus, visita cada um. Vai fechando a boca do leão, Senhor. Vai repreendendo, meu Deus, toda a astúcia do inimigo. Deus, visita cada um, Senhor. Senhor, e muda, Senhor, o quadro. Senhor, abaxúria, labassúria. Malu Silva, eu aceito, Malu. Aleluia. Que Jesus vai de encontro à sua vida, minha filha. Arabai, calabachúria. Ei, Jesus, ele tem uma fonte. Amandarachéria. Jesus diz para ti hoje, rabacalassúria. Que essa mão que você levanta, rai, calabachúria, ele desce na tua casa, desce sobre a tua vida, sobre a tua família. Arabachorecalassúria. Malu, eu vi a Deus entrando na tua mente. Decara serebaia xéria bacai. Hoje Deus te lembra, pai, querebaia séria. Hoje eu vi a Deus entrando na tua alma, te abraçando. Louvado seja teu nome. Rebai, calassurecai. Tirando toda a solidão, rabai, de calassúria. Ei, tu dizia assim pra decanai, pra que viver? Ai, de calabai. Deus. Arabachúria daia séria. E Deus diz pra ti hoje, Abacai, antes de tudo é calassúria, arabachúria. Pensar em existir, ele já tinha te escolhido, filha. Aleluia. Arabacai, a séria. Deus tem algo grande e forte sobre a tua vida. Creio, Deus te dá saúde. Hoje ele entra com saúde. Arabachúria, calabassure, bachúria. Senhor, aceita, Senhor, a Malu, Senhor. Levanta ela, Senhor, coloca ela nas tuas mãos. Sim, Senhor. Senhor, dá força para ela. Eu não sei se ela é próxima, Senhor, mas se ela for próxima, Senhor, da gente, Pai, que a gente tenha um momento de poder levar ela até a igreja, alguma igreja, Jesus. Senhor. Mas, Senhor, cuida dela. Dá força, Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Deus, alcance ela. Amém, que nos momentos de dificuldade, o Senhor possa abraçar ela. Sim, Jesus. Nos momentos, meu Deus, de profunda solidão, o Senhor possa ser o bálsamo sobre a vida dela. Sim, Jesus. Senhor, muda a história dela. A mesma Arachore Calassu, como mudaste a minha, da Cris, de muitas irmãs que estão aqui, Senhor. Vai de encontro à vida dela. Nós te agradecemos, Deus, porque tem festa no céu. Amém, Senhor. Glória a Deus. A vida foi alcançada, Senhor. Aleluia. Eu louvo a Deus por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Malu, Senhor. Jesus, te agradeço, Deus. Tu sabe, tu conhece o coração dela, tu sabe, Deus. Aleluia. Amém. Estou aqui pensando como esse Deus, ele faz tudo perfeito. A festa no céu nessa noite valeu a pena só pela vida da Malu. Só pela vida da Malu. Vir aqui e saber que uma vida aceitou, né, se entregar para esse Senhor, para o nosso Senhor, já valeu a pena. Amém? Estou emocionada. Malu é uma amiga, ela é, se não me engano, de Guaianazes, onde conversamos tanto, né, Malu? Onde eu apresentei tudo aquilo que o Senhor pode fazer na vida dela. Mas o Senhor tem o tempo certo para as coisas, né? E até a Malu falou, eu vou domingo na tua igreja, não nesse, no outro, porque tem um compromisso. Então o Senhor está na direção de todas as coisas na sua vida, Malu. Estou muito feliz pela sua atitude, viu? Muito, muito feliz. Obrigada, Jesus. Agradeço a Deus
por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas aqui no programa, produção, todos envolvidos, porque se não fosse isso, nada estaria acontecendo, né? Isso não estaria acontecendo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Glória Amém? Deus abençoe vocês. Eu preciso continuar, né? Má, obrigada, viu, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Sei que você vai voltar outra vez, tenho certeza disso. Queria que você falasse o endereço onde você congrega, dá aí, né, a informação do seu Instagram, como te encontrarem, né? Aí você fica à vontade, esse tempo é pra você. Paz de novo, pessoal. Fiquei muito feliz, Manu, que Deus te abençoe. Amém. Eu congrego na Debra, Jardim Flor de Maio, na rua Bem Me Quer, número 18. Viu? O meu Instagram é @marataral. Eu também tenho um polo, viu? Polo Fateb Guarulhos, que é um polo de cursos tanto teológico como psicoterapeutas. Tô muito nervosa, gente. Desculpa. Gente, normal, né? Tanto Normal, na área de faz psicanálise, na área de teologia. Amém. Assim, gente, obrigado. Que Deus abençoe. Me sigam lá. Amém. Viu? Amém. Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer também a minha família, todos os meus amigos. Sim, por favor, né? Quero mandar um beijo pra minha mãe, pros meus filhos, pra todos os meus amigos. Maridão. O meu marido que tá aqui. O meu Gente, irmão, já tá nervosa, que é meu pastor, pra minha pastora. Amém. Quero agradecer ao pastor Renatinho. Que o foi o canal de bênção. A pastora Sara Guedes mandou a paz do Senhor. Um abraço. Um beijão pra ela também, pastora Sara. Obrigado, meninas, a vocês. Obrigado, Cris. Nossa, eu tô muito nervosa, gente. Mas é normal, gente. Toda vez eu falo que eu também fico nervosa. Porque tudo que a gente vai fazer pelo Senhor, né, para o Senhor, a gente fica nervosa porque a gente quer entregar o melhor da nossa vida para Ele nessa noite, todos os dias, né? Amém? Amém. Ai, gente, meu Deus, eu tô tão feliz. Ai, que beleza. Eu tô muito feliz com tudo que tem acontecido, né? O que aconteceu nessa noite. Mas eu preciso dar continuidade, falar para vocês sobre... Acho que caiu aqui. Sobre os nossos patrocinadores. Mas antes de falar sobre os nossos patrocinadores, preciso passar um recado para vocês. Um bazar, já falei dele, estou falando todas as quintas-feiras. Vai haver um bazar dia 12 de agosto, tá? Esse bazar é um bazar assim com várias empreendedoras, vários nichos de produtos também. Eu vou estar lá também com produtos cosméticos e maternidade. E também nós teremos lá amigurumi, costura criativa, cosméticos, doces e salgados, enxoval de bebê, escalda-pés e essências, flores e arranjos, mesa posta, macramê, óleo essencial, papelaria patchwork, perfumes importados, pães caseiros, roupas seminovas e novas, tá bom? E muito mais, né? Imagina um monte de mulheres juntas, o que pode dar, né? Então vai lá prestigiar o bazar, vai lá conhecer a gente, tá bom? Depois daí você tem contatos, né, para quando precisar, você obter o seu produto. Então, vai lá com a gente no dia 12/8, das 11 da manhã até as 19 horas. Fica ali no bairro da Vila Albertina. A rua é Rua Antônio Pinto Bandeira, o número é 22. Eu vou repetir aqui, ó. Fica na Vila Albertina, a rua é Antônio Pinto Bandeira, número 22. Tá convidada, viu, Mara? Amém. Vai ser uma bênção. Chama as mulheres para ir para lá. Vai ser uma bênção. As meninas tudo aqui já se preparando para esse bazar. E logo, logo já tá aí, né? Vai ser um sábado e eu tenho certeza que vai ser abençoado, viu? Vamos lá para a organização. Lima e Ferreira, Marcos Isopa, nosso amigo querido, né? Uma empresa que nos ajuda no patrocínio do programa, né? E abençoa o nosso programa. Por isso, gente, eu falo que é muito importante, né? A gente ter eles patrocinando. Se você também quer patrocinar, esteja conosco. Se você também quer um tempo, quer um horário, né, na rádio, para alguma programação, fala com a gente também, que está aberto aí, né, eu falo que é as faixas de horários, né, e dias. Fala com a gente para você saber como que funciona. E o Marcos, gente, lá na contabilidade, ele te ajuda nas informações que você precisar, alguma dúvida, né, muito burocrática, né, sobre a abertura de empresa, enfim, tudo que requer, né, a parte contábil da sua empresa, administrar todas as contas, enfim, fala no telefone do 11 2241 2542.
11 2241 2542. Chama o Marcos Esopo, é uma bênção, um amigão da casa, tá bom? E ele vai ajudar você aí na sua dúvida. Temos também a Le Biscot Biscoteria Artesanal, da minha amiga Regimara Rê. Inclusive, né, mandou para nossa querida Mara aqui o mimo da Le Biscot. Gente, Mara, você vai ver o que eu tô falando aqui. Você vai sentir. Você vai sentir o que eu tô falando aqui. Pensa num biscoito gostoso, gente. Artesanal, porque ela faz também personalizado. Segue lá a página dela, é @lebiscot, ok? Olha a página, depois você vai dizer que eu não falei, ó. Além de lindo, gostoso, não dá nem vontade de morder, de comer, de destruir o biscoito, mas a gente precisa, né? Porque é muito bom. Então você quer fazer aí algo personalizado para sua empresa, um chá da tarde, enfim, um evento. Dia dos Pais tá chegando, fala com a Mara. Chá de bebê, gente, ela faz uns biscoitos que enfeitam o bolo, um topo de bolo feito de biscoito. Já pensou nisso, que diferente? Então entre em contato lá com a Mara no telefone 98688 0037 986880037. Segue a página dela, tá bom? É uma amiga da casa também. E vou falar um pouquinho de Nova Mesa, mesa posta, que é aqui quando eu trago assim algumas peças na mesa para vocês verem, né? Às vezes não tá nem tão organizado como seria uma mesa posta mesmo, mas eu prometo para vocês que aos pouquinhos a gente vai organizando isso. Porém, gente, esses panos de mesa, eles fazem sempre uma grande diferença na decoração da sua mesa, da sua família. Você pode demonstrar amor no que você faz na mesa, né? A gente coloca o alimento lá, às vezes de qualquer forma. Faça com amor para tua família, leve o melhor para a mesa, amém? Então tá aí a página da Nova Mesa, na qual eu sou responsável por ela. Entra também no Instagram, na página, reconhece lá os produtos, segue também a página para me ajudar, tá bom? E se você precisar de alguma coisa, alguma dúvida, enfim, tem o telefone 97855 8888 97855 8888. Quem já conhece meu telefone é só me chamar, amém? E é isso, chegamos ao final. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que participaram, não só a produção, como vocês que estão aí comigo assistindo o programa. Eu falo sempre que vocês estão ajudando a nossa missão. Vocês também estão sendo missionários nessa programação, amém? Inclusive evangelistas, porque vocês também compartilham o programa. Que vocês continuem assim, tá bom? Espero você na próxima quinta-feira que vem, às 9h30 da noite, tá bom? E que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Beijo! Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,
ti.